Olá, queridos! Graça e paz da parte de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos hoje, em nome do Senhor Jesus, estudar sobre a terceira igreja do Apocalipse. É a igreja de Pérgamo, onde o Senhor se revela para o apóstolo João e pede para o João escrever esta carta às igrejas. Nós temos Pérgamo, que significa pergâmino, a substância usada para a confecção de livros. E Pérgamo também significa casamento, né? Pérgamo também significa casamento. É o casamento que existia. Conhecemos os dois tipos de casamento, o que significa poligamia e a monogamia, né? Monogâmico e poligâmico. Deus, você sabe que a nossa vida com Deus é um casamento. Nossa vida com Deus é uma aliança. Retratando a questão histórica, no ano 313, o Constantino, ele se converte, vou colocar aqui dessa forma entre aspas, porque não vou dizer que ele também não se converteu, mas o Constantino, ele se converte ao cristianismo. E o Constantino, o pai dele era soldado do Império Romano, só que do Oriente. E o Constantino queria poder, ok? Aí no ano 313, 314 depois de Cristo, o Constantino ele quer ganhar terreno, quer ganhar mais espaço, porque do outro lado, no Ocidente, tinha um outro imperador por nome de Maxêncio. E ele queria ganhar terreno. É o que depois passou a ser conhecida como a Batalha de Adinópla, ok? E o Constantino havia prometido aos cristãos que se os cristãos o ajudassem, o apoiassem, ele tornaria o cristianismo como a religião oficial do reino dele. Né? E aí o Constantino vai e ele ganha esta batalha. E começa agora a surgir, depois de um tempo, ele declara que a religião oficial é o cristianismo. Só que antes as pessoas adoravam, né? Que eram os deuses grego-romanos. A Zeus, Júpiter, Afrodite, Diana, dentre outros deuses. Agora começa a ter uma mistura, ok? Começa a ter uma mistura por conta dessa poligamia, vamos dizer assim, né? Começa a mistura de deuses, pessoas tendo referência aos deuses grego-romano e não somente isso. Mas vamos aqui ao texto para que vocês possam entender. O Senhor diz, no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 12, o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Nós já aprendemos que o anjo é a figura do pastor, do bispo daquela igreja. Ele diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quem tem a espada aguda? O Senhor. E o que é essa espada aguda? Essa espada aguda, simplesmente, é a palavra de Deus conforme está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aí você pode perguntar, pastor Guanabara, por que ele não coloca logo assim? Isto diz aquele que tem a palavra. Simplesmente que o Senhor usa muita linguagem figurada para que as pessoas da época pudessem
entender com mais clareza o que ele está passando, a informação que ele está passando. Por quê? O soldado, quando ia ao campo de batalha, ele ia com essa espada, e dos dois lados da espada ela cortava. Então ele sabia, não importa o lado que eu venha bater no oponente, vai atingir o meu oponente. Entende isso? Então ele está dizendo que ele tinha espada pronta para o campo de batalha. E quando essa espada, que é a palavra, viesse a entrar, ela ia trazer ou cumprir com o propósito que o Senhor estava desejando. E ele diz, no verso 13, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse primeiro ponto aqui desse texto é maravilhoso, porque mesmo esse povo, essa comunidade, esses irmãos vivendo num local, né, hostil, num local de prostituição, de muita coisa errada que acontecia ali no meio da igreja, tinha homens de Deus ali que conservaram a sua fé, o nome do Senhor, mesmo diante de pessoas de má índole, mesmo diante de pessoas que preferiam viver uma vida de promiscuidade. E aí o Senhor usa esse nome aqui de Antipas, né, como referência. Poderia ter colocado outro nome, mas coloca o Antipas, dizendo, nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. É uma representação de um grupo de pessoas que ali viviam, que resistiam à maneira, né, que a igreja estava se comportando naquele lugar. Então você vê que tinha muita influência de Satanás naquele lugar. O mal, de maneira alarmante, estava sendo multiplicado, porque começaram a criar ali um centro, até mesmo de adoração ao imperador romano. Nessa época também as pessoas começaram a trazer para dentro da igreja. Se antes eles só adoravam, né, a Zeus, a Júpiter, como nós citamos, aos deuses grego-romano, agora passaram também para um outro lado. Agora começou a oração pelos mortos, a adoração dos santos e anjos, começou também a adoração a Maria. Nada contra a Maria, tá? Porque o Senhor escolheu muito bem, graças a Deus, em gerar o seu Filho amado através da Maria. E também começou, né, logo no finalzinho, o início aqui é 593 depois de Cristo, começou também a doutrina do purgatório. Então, meus amados irmãos, mesmo diante de uma situação tão assim catastrófica, tão complicada, tinha homens e mulheres de Deus ali como Antipas que se manteve fiel a Deus, que se manteve preso ali na palavra de Deus. Quem sabe também, infelizmente, hoje em alguns lugares estamos vivendo tempos assim, que prostituição, que a Assembleia Goice, como nós falamos, que antes era só deuses grego-romanos, agora começa a também entrar na igreja. Os santos começaram a colocar agora João, Pedro, Paulo, enfim, colocaram ali as imagens de boa parte desses irmãos começaram a aceitar também a adoração a esses que já tinham partido, né? Nada, não vou fazer aqui nenhuma referência, mas se você procurar analisar alguns textos bíblicos, por exemplo, em Atos capítulo 3, Pedro e João, depois que ajudou, que orou e abençoou um rapaz que ele foi curado, as pessoas queriam exaltá-lo,
E ele não aceitou adoração quando estava vivo. Será que depois de morto ele vai querer ser adorado, ser exaltado? Então as pessoas que se dizem de Deus, até no tempo de hoje, têm que procurar refletir, examinar as escrituras e entender melhor o que Deus está falando, deixar de seguir as doutrinas de homens e começar a seguir aquilo que Deus de fato fala, né? Relata na sua palavra, no nome de Jesus. E aí vem num verso de número 14, que tem algo interessante. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha aqui, irmãos. Então o Senhor fala, eu tenho algo contra vocês. Tem lá alguns que seguem a doutrina de Balaão. Como assim, pastor? O que é a doutrina de Balaão? Irmãos, é muito interessante eu falar isso para vocês, porque Balaão era um homem de Deus, um profeta de Deus, só que Balaão, ele recebeu a proposta do Balaque para se corromper, para se vender. E aí ele tenta a primeira vez ir contra o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue. E aí o Balaque insiste, o que está acontecendo? Eu vou lhe dar mais dinheiro. Falando de dinheiro porque é o que nós entendemos hoje. Então oferece mais para ele, ele recebe mais e vai mais uma vez lá para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Sabe que o Balaque era moabita e os moabitas sempre teve alguns perrengues contra o povo de Israel, contra o povo hebreu, contra o povo de Deus, né? Colocar o povo hebreu em si. E aí ele tenta mais uma vez amaldiçoar o povo e indo no meio do caminho, a jumenta, ela vê a mula, né? Vê um anjo ali, ele fica meio que atordoado, até bate na mula por conta disso. É interessante essa história. E mais uma vez ele vai tentar amaldiçoar o povo, ele não consegue amaldiçoar. E aí o Balaque pergunta a ele, que já tinha dado muito recurso para ele, ele não conseguiu atingir o propósito, não conseguiu atingir o objetivo. Então, em outras palavras, o Balaão acaba ensinando o Balaque o que ele deveria fazer para atingir aquele povo. E quem puder acompanhar comigo, se você não puder, depois você lê na sua Bíblia aí, em Números, no capítulo 25, mas eu peço que para que você possa entender, você lê no capítulo 22, capítulo 23, 24, 25. Eu vou ler o 25 aqui, de Números, versículo 1, que diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, o que ocorre aqui, meus irmãos? Aqui acontece que quando o Balaão vai orientar, dizer ao Balaque que deveria fazer, ele ensina que se ele enviasse prostituta lá por meio do povo hebreu, se insinuasse para eles iriam cair na tentação, e que infelizmente eles acabaram caindo na tentação, na prostituição. E não só isso, comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Infelizmente tem muitas pessoas aí, irmãos, que estão se prostituindo, se perdendo, seguindo a doutrina de Balaão. Tem muitas pessoas comendo comidas sacrificadas
aos ídolos e que nem sabe o que está fazendo. Tem uns que estão pecando pela ignorância. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, né? E outras pessoas, infelizmente, estão pecando conscientemente. Ele está pouco se importando com o que está acontecendo, como foi o caso aqui. Eles faziam as coisas erradas conscientemente. E o Senhor diz: mas tenham contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, né? Voltando em Apocalipse, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem e se prostituíssem. Vigia, crentada. Preste atenção. Vamos acordar para a vida, vamos seguir os princípios de Deus. Tem muitas pessoas dizendo por aí que é de Deus, fazendo caridade, fazendo isso, aquilo. Não estou aqui para julgar ninguém, tá certo? Por favor, não estou te julgando. Mas se você diz ser uma pessoa de Deus, eu tenho que procurar fazer jus. Não é só dizer: ah, mas eu não faço isso, eu não desejo mal para ninguém. Isso é conversa fiada, irmãos. Entendeu? Jesus disse: aquele que me ama guardará a minha palavra, as minhas palavras. Então, se eu amo a Jesus, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar e guardar a palavra dele. Que o nome dele venha a ser exaltado, glorificado na minha vida todos os dias. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser referência em todos os lugares que eu tiver, em nome de Jesus. E assim ele coloca mais no verso 15 de Apocalipse capítulo 2. Assim tens também os que retêm as doutrinas dos nicolaítas, o que eu odeio. Ou seja, tinha outros ali que apoiavam a doutrina dos nicolaítas. Observe que lá em Efésios, ou melhor, lá no capítulo 2, quando ele fala da igreja de Éfeso, ele aplaude a igreja de Éfeso porque aborrecia a doutrina dos nicolaítas. E aqui ele está aborrecido porque essa igreja de Pérgamo está apoiando a doutrina dos nicolaítas. Se você quiser entender, você assista o vídeo, né, que eu falo sobre a igreja de Éfeso, para você entender melhor sobre a doutrina dos nicolaítas, tá bom? Aí ele fala no 16: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Você que estava dedicado, você que estava no altar de Deus, seguindo as instruções do Senhor, você que era obreiro de Deus, dedicava na evangelização, dedicava em ganhar almas. O que houve contigo da poltrona? O que houve contigo, meu santo? Se arrependa, porque logo o Senhor virá com juízo. Se arrependa enquanto é tempo, para de ficar inventando desculpinhas para não fazer a vontade de Deus, para não seguir os princípios de Deus. Eu sei, eu tenho consciência que tem situações que são difíceis, mas nós temos que estar lutando todos os dias e sempre confiando que o Senhor está conosco ali para nos dar a vitória no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala mais, para o vídeo não ficar longo, vou adiantar aqui, no 17, quem tem ouvidos, é isso mesmo, Jesus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Isso aqui é uma delícia. O que vencer? O que vencer o quê? O que vencer as tentações, o que vencer as perseguições, o que vencer as calúnias.
Para isso tem que ter maturidade, saber lidar com a adversidade. Infelizmente, nem todo mundo sabe lidar com isso. E se você quer aprender a lidar com a dificuldade, com a adversidade, tem que estar buscando em Deus. Está pedindo força a Deus, buscando a sabedoria de Deus para a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala: o que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. Maná é símbolo de prosperidade. Maná é símbolo de vitória. Então é isso que Deus quer te dar, mas para isso tem que vencer. Prosperidade que eu falo não é de dinheiro não, porque infelizmente muitas pessoas, quando se trata de prosperidade, elas só pensam só em dinheiro. Prosperidade, de acordo com o dicionário, com Aurélio, é felicidade completa, você feliz em todas as áreas. Muitas pessoas elas se sentem realizadas, se sentem felizes quando ela tem uma casa na praia, ela tem uma mansão. Mas para você ser um vencedor, um mais que vencedor em Cristo, você basta ter pouca coisa. É só ter uma família unida, é só estar ligado com Cristo que você pode ser feliz com isso. É bom ter uma casa na praia? Claro que é bom, quem não quer ter? É bom ter um carro do ano? Claro que é bom, quem não quer ter um carro do ano? Só que às vezes você é feliz com pouca coisa. Conheço muitas pessoas que são felizes com pouca coisa. Você pode estar aí sendo feliz com pouca coisa, não precisa de muita coisa. Você tem muito dinheiro na sua conta bancária para ser feliz. E você pode ser mais feliz ainda se a sua vida estiver ligada em Cristo. Que é o que ele coloca aqui, ao que vencer as tentações, as coisas deste mundo. E disse: dar-lhe-ei uma pedra branca. Sabe por que ele coloca aqui essa pedra branca? Também uma linguagem que ele usa, porque antigamente, especialmente na época dos juízes, quando ele ia julgar uma causa, ele pegava uma pedra preta e uma branca. Ok? E quando ele ia dar a sentença, quando levantava a pedra preta, estava indicando que aquela pessoa tinha sido condenada. Quando levantava a pedra branca, estava indicando que a pessoa tinha sido inocentada. Então, o que vencer terá uma pedra branca. Olha que maravilha, olha que lindo. Você está inocente. Não somente isso. Nessa pedra, um nome escrito. O nome escrito na pedra antigamente era um certificado de nascimento. Eles registravam o nome na pedra da pessoa que ali tinha nascido. Imagina. Então você irá viver como novo em Cristo. Você quer isso? Então permaneça firme diante das tribulações, das perseguições, das injúrias, das angústias, de tudo. Em nome de Jesus. E Cristo irá te fortalecer em cada momento. Creia somente. Em nome de Jesus. A vitória é sua. Continue firme. Em nome de Cristo. Então esse foi um apanhado rápido, um resumo rápido sobre essa igreja de Pérgamo, no nome do Senhor Jesus. E você pode entender um pouquinho mais sobre a doutrina de Balaão, também meditando em Números 31, no nome de Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu ministro a bênção do Senhor sobre essa pessoa que nos acompanha, que o Senhor esteja livrando, guardando, protegendo de todo o mal, meu Deus, em nome de Jesus, e sustentando essa pessoa em tuas mãos, para a glória do teu nome. E amém. Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal, deixe aqui o seu comentário, em nome de Jesus, e que Deus esteja unindo você e a sua família cada dia mais, em nome de Jesus. Forte abraço, até a próxima.